Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal e adivinhem só quem foi a pessoa que conseguiu uma cópia antecipada de Vermelho, Branco e Sangue Azul da Casey McKinstry. Muito que bem que eu sou um grande fã de histórias que se passam na realeza, isso não é segredo pra ninguém. Se o livro é protagonizado por príncipe, princesa, rei, rainha, não importa. Tem realeza no meio, eu tô lendo. Culpa da Meg Cabot, talvez. Mas desde todo o burburinho causado por Vermelho, Branco e Sangue Azul lá fora, eu já estava de olho nesse livro. Então quando a Seguinte anunciou que estaria trazendo essa história ainda esse ano para publicar aqui no Brasil, eu já estava pensando, eu preciso ler essa história assim que sair aqui no Brasil. Para minha surpresa, eles disponibilizaram o e-book para solicitação lá no NetGalley. E eu que não sou bobo nem nada, né? Fiz lá minha solicitação, esperei por um longo dia e eles aprovaram e eu vou conseguir ler aqui no meu Kindle uma prova antecipada desse lançamento. A Casey McKinstry por aqui no Brasil. Eu só sei que tem realeza e eu quero ler. Por isso eu tô tão empolgado que, sério, quando eu recebi o e-mail de aprovação do NetGalley falando que eu poderia ler a cópia antecipada, eu saí pulando pela casa, já coloquei aqui no meu Kindle e eu vou fazer esse diário de leitura para que vocês me acompanhem no decorrer dessa minha experiência com Vermelho, Branco e Sangue Azul. Sério, eu não consigo conter a minha empolgação para ler esse livro, tem tudo para se tornar um dos favoritos, espero não me decepcionar e espero também que vocês me acompanhem até o final desse diário de leitura. Ok, cheguei a 20% de Vermelho e Branco e Sangue Azul. Eu tô basicamente devorando essa história. A escrita tá muito gostosinha. Apesar de ser em terceira pessoa, nós vamos acompanhando o dia a dia do Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos. E vou tentar fazer um resumo bem simples do começo desse livro para ambientar vocês e também não dar muitos spoilers. O Alex, ele tem 21 anos, ele é filho dessa figura representativa. Ela é a primeira presidenta americana e ele mesmo tem uma afinidade bastante grande com a política ali. Ele quer ser um nome na política, assim como a mãe e o pai dele também é. Só que, assim, quando a história vai começar, a família da presidente é convidada para o casamento de um dos herdeiros do trono no Reino Unido. O Alex, ele tem uma rusga antiga, por assim dizer, e rusga, coloco várias aspas aqui, porque conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo o porquê dele não gostar tanto assim do Henry, que no caso é o príncipe. E nesse casamento real, ele vai encontrar com o Henry, que é o terceiro filho, o mais novo, no caso o casamento é do filho mais velho. E eles estão ali e começam meio que uma troca de farpas entre os dois. O Alex, ele tá meio bêbado e ele acaba no meio de uma discussão segurando o braço do príncipe Henry, e quando eles tentam ali se desvencilhar um do outro, eles acabam caindo em cima do bolo de casamento. O príncipe Henry vai se machucar e as fotos dos dois vão acabar aparecendo em todos os jornais e vai acontecer aquele telefone sem fio, né? Essa situação dos dois meio que vai virar um impasse internacional, por assim dizer, já que os jornais vão dizer que tanto o Alex quanto o Henry caíram na porrada no meio do casamento real. Então o que a coroa britânica e o governo dos Estados Unidos fazem? Eles, para acabar com os boatos, falam assim: olha só, vocês dois vão fingir que são melhores amigos da vida. Vocês precisam convencer a população e nos convencer de que vocês são os melhores amigos para não abalar as estruturas diplomáticas entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E, obviamente, os dois vão ter que aceitar isso, vão ter que aceitar fingir serem amigos. E é a partir desse ponto que a história de Vermelho, Branco e Azul vai começar. E, obviamente, esse fingimento, né, vai acabar se transformando em realidade. Obviamente eles vão começar a se tornarem amigos um do outro. E sério, gente, tá muito engraçado, muito divertido. Nós vemos tudo pelo ponto de vista do Alex, que é esse personagem extremamente carismático. Ele tem um charme assim natural, inerente dele, que cativa não só os personagens ao seu redor, mas também cativa o leitor. Eu adoro personagem bem-humorado e o Alex, ele é muito bem-humorado. Já o príncipe Henry, ele é todo mais fofinho, ele é todo mais polido. Obviamente ele resguarda uma personalidade que ele não pode compartilhar com o mundo por conta da diplomacia britânica. E em 20% do livro eu já tô assim, pelo amor de Deus, gente, se peguem logo, se peguem logo. Tô muito investido mesmo. Uma coisa bem legal que eu nunca tinha reparado assim é que o Alex, ele é bi. Outra coisa bem legal que eu já fui percebendo nesses primeiros 20% da história é a razão da editora Companhia das Letras, da Seguinte, né, ter mudado a capa nacional, da razão de ter trocado
o Alex, e o Alex ele tem uma pele mais escura na capa brasileira do que na capa americana, porque a todo tempo, no livro, o Alex fala que ele não é branco, ele é de uma família birracial. Isso é até um pouco de uma questão assim, porque ele coloca tanta pressão em ele ser meio que o primeiro filho, sabe? E quando você olha a capa americana, você não percebe isso, e a editora seguinte foi lá e corrigiu, e eu achei isso extremamente positivo para a história, né, já que não rolou aquele nosso famoso whitewashing. Enfim, eu tô adorando a tradução do Guilherme Miranda, que foi o responsável por traduzir Vermelho, Branco e Sangue Azul para o Brasil. Ele tá tendo umas sacadas ótimas, sabe? Como o fato de chamar a presidente americana de presidenta. Tem um momento em que a mãe do Alex tá brigando com o pai do Alex por um determinado motivo. E com certeza no original ela fala que ele está fazendo mansplaining com ela, com relação à corrida presidencial, etc e tal. E na tradução acabou virando macho palestrinha. E eu achei isso de uma sacada tão incrível, porque a expressão macho palestrinha é tudo, e ele acabou utilizando para substituir o mansplaining que a gente acaba usando, né, na internet, etc e tal, e é muito mais próximo, assim, pro leitor, sabe? Enfim, tô adorando essas sacadas que o tradutor tá tendo aqui, eu tô batendo palmas de verdade, e, sério, até o momento está alcançando todas as minhas expectativas. Vamos ver como vai ser, como vai continuar. Muito que bem, eu cheguei a 50% de Vermelho, Branco e Sangue Azul. O que eu posso dizer nesse momento da leitura é: eu estou terrivelmente chocado que nesse livro com essa capa tão fofinha tem putaria. De verdade, era algo que eu não esperava. Vão ter cenas do Alex com o Henry, não tão gráficas quanto em um romance erótico, por assim dizer, mas até bastante descritivas, de um jeito mais, não diria romântico, até porque nesse ponto da história eles ainda estão com aquela ideia de a gente só tá se pegando, a gente nem se gosta tanto assim. Ok. Mas assim, ela descreve a cena, mas sem palavras fortes, por assim dizer. O que não significa que não tenha palavrão, porque esse livro é cheio de palavrão, gente, de verdade. O Alex é uma das pessoas mais boca sujas que vocês vão encontrar na literatura. Mas passado esse meu susto inicial com o fato, né, de ter cenas de sexo e, vamos ser bem sinceros, deveria ter, afinal são dois jovens com mais de 20 anos e que estão se envolvendo, então sim, né, deveria ter cena de sexo, eu não deveria estar tão assustado assim. Outra coisa que me surpreendeu bastante com relação a esse livro da Cassie é que ela vai abordar bastante política na história, não só como um pano de fundo, não só uma ambientação para seus personagens, mas de fato inserir esses dois personagens em contextos políticos. O Alex, ele é muito ativo politicamente, ele tá ali trabalhando na reeleição da mãe dele, e ele pesquisa e ele estuda, e você percebe isso porque a autora demonstra isso, sabe? Ele vai falar sobre várias coisas sobre a política americana enquanto ele tá falando da vida dele. E isso, ao invés de ficar maçante, é muito interessante, sabe? A autora soube inserir essa parte na sua narrativa sem soar pretensiosa, sem soar chata, mas sim como algo inerente ao personagem, ao que ele almeja. Afinal, ele quer ser um político assim como os pais, e ele deixa claro isso desde o começo. E eu tô gostando de verdade da forma como ela colocou isso aqui. Enfim, esse livro tá alcançando todas as expectativas que eu tinha com relação a ele. Eu espero de verdade que essa segunda metade seja tão boa quanto a primeira está sendo, que não aconteça nada para que a nota caia, mas até o momento ele está se tornando um favorito assim. Vamos cruzar os dedos para que continue. Então, nessa manhã de domingo, eu acabei a minha leitura de Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. E o que eu posso dizer sobre a segunda metade dessa história é que foi uma grande viagem emocional, sabe? Foi uma grande montanha-russa emocional. Essa segunda metade é muito mais emocional com relação aos personagens, e foi muito engraçado ter uma identificação com esses protagonistas. Se lembra que eu disse pra vocês no começo que eu tava muito feliz porque o Alex era bissexual, etc e tal? Então, esse detalhe do Alex se aceitando e se descobrindo bissexual só vai ser colocado como um ponto mesmo na metade do livro. E eu consegui identificar que ele seria bissexual por alguns pensamentos que ele tinha, por alguns comportamentos, por algumas ideias, porque me lembrou muito de eu mesmo me descobrindo, sabe? E isso foi extremamente fascinante.
a forma real que a Casey McKinstall trouxe para esse livro aqui. O que é engraçado, porque com relação à personalidade, eu acho que eu sou muito mais o Príncipe Henry, o meu xará, do que de fato o Alex. Mas eu consegui me identificar com os dois, sabe, em determinados momentos, e eu tive várias epifanias durante a madrugada. Eu mandei textão no WhatsApp 2 horas da manhã, gente, para vocês terem noção de como esse livro mexeu comigo, com as minhas emoções, e eu meio que pensei em algumas coisas que aconteceu comigo ao longo das últimas semanas e eu não esperava de verdade, sabe? Eu só esperava uma história fofinha que se passa na realeza. E a Casey McKinstall trouxe muito mais do que isso pra mim. E eu de verdade eu tô apaixonado por esse livro. Esse é um dos melhores livros que eu li esse ano e que superou todas as minhas expectativas. Na verdade, a Casey McKinstall suplantou todas as minhas expectativas. As minhas expectativas nem chegavam perto do que esse livro entregou pra mim. A forma gradativa que o romance todo é construído é muito bom porque é natural, é um passo a passo, sabe? E apesar de se compararmos a outros livros é um pouco mais lento, por assim dizer, a forma como eles vão se envolver, isso ficou muito, muito, muito crível na história. Mesmo sendo um livro em terceira pessoa, eu fiquei investido na história desde o primeiro parágrafo dela. Eu me apaixonei pelos personagens, não só pelo Alex ou o Príncipe Henry, mas eu me apaixonei pela mãe do Alex, a presidenta dos Estados Unidos, eu me apaixonei pela irmã, a melhor amiga, todos os núcleos, sabe, as reviravoltas políticas que tem. E acreditem, gente, as reviravoltas políticas são até a última página do livro. E a partir de uns 75% ou 70%, eu fiquei com lágrima nos olhos durante todas as páginas, seja por aflição ou por emoção mesmo, sabe? Por me emocionar pelaquela cena que estava acontecendo ali. Eu acho que não preciso dizer pra vocês que eu dei 5 estrelas pra essa história e eu me apaixonei. Eu quero muito ter o livro físico, porque só a prova não vai ser o bastante pra mim. Eu quero ter ele na estante pra ficar ali e me lembrar dessa história e... eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigado, seguinte, por ter trazido esse livro pro Brasil. É maravilhoso. Enfim, né? 5 estrelas, Book Crush, sem surpresa nenhuma. Muito bem, pessoal, esse foi o meu diário de leitura de Vermelho, Branco e Sangue Azul da Casey McKinstall, que vai ser lançado em novembro pela editora seguinte. Se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo do canal e ajudem a compartilhar mais aos vídeos aqui do canal Book Crushers. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se torne um Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. E aí, pessoal, vocês já leram Vermelho, Branco e Sangue Azul? Vocês pretendem ler quando sair aqui no Brasil? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim e eu preciso muito falar sobre esse livro, pois aqui foi o Herber Neto para mais um vídeo opinião do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.